16 de dezembro de 1944. Floresta das Ardenas, Bélgica e Luxemburgo. O silêncio da neve e do nevoeiro não era um sinal de paz, mas sim o prelúdio de um dos ataques mais brutais e desesperados da Segunda Guerra Mundial. A Wehrmacht, o exército alemão, estava prestes a lançar sua última grande cartada no Ocidente. Durante semanas, sob o mais rigoroso sigilo, Adolf Hitler havia reunido uma força de assalto maciça, composta por quase 250 mil homens, 1.000 tanques e mais de 1.900 peças de artilharia. O objetivo era claro e audacioso: replicar o sucesso de 1940, atravessar as Ardenas, cruzar o rio Mosa e, o mais importante, capturar o porto vital de Antuérpia. O nome de código desta operação era Wacht am Rhein, ou Vigilância no Reno, mas para a história ela seria conhecida como a Ofensiva das Ardenas. Hitler acreditava que um golpe tão devastador, que dividiria as forças aliadas e capturaria sua principal base logística, forçaria os Estados Unidos e a Grã-Bretanha a negociar uma paz separada. Era uma aposta de tudo ou nada, um último e desesperado lance para salvar o Terceiro Reich. Para esta ofensiva, o alto comando alemão, o OKW, mobilizou 3 exércitos principais. No sul, o 7º Exército. No centro, o 5º Exército Panzer, sob o comando do general Hasso von Manteuffel. Mas a ponta de lança, a força de choque destinada a quebrar a linha e alcançar o Mosa, era o 6º Exército Panzer, liderado pelo SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich. Esta força de elite SS continha as divisões blindadas mais bem equipadas e fanáticas do Reich, incluindo a 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte, SS Adolf Hitler ou LSSAH. Estas unidades, compostas por veteranos endurecidos e ideologicamente motivados, estavam equipadas com o melhor que a indústria de guerra alemã ainda podia oferecer. Dentro do 6º Exército Panzer, a missão mais crítica foi atribuída a um grupo de combate blindado, extraído da LSSAH, a Kampfgruppe Peiper. Seu comandante, o SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, era um jovem oficial conhecido por sua agressividade implacável e lealdade cega ao Führer. A Kampfgruppe Peiper era um monstro de aço, cerca de 5.000 homens, mais de 100 tanques e veículos de assalto. O arsenal de Peiper incluía os temidos tanques pesados Tigers II, armados com o canhão de 88 mm, e os tanques médios Panther, com seu canhão de 75 mm de alta velocidade. A ordem para Peiper era clara: avançar sem parar, ignorar os flancos e tomar as pontes do Mosa antes que pudessem ser destruídas. A velocidade era a essência da missão. O setor das Ardenas era considerado um setor tranquilo pelos aliados. Era defendido principalmente por tropas americanas inexperientes, como a 106ª Divisão de Infantaria, ou unidades veteranas que estavam ali para descanso e reequipamento. O comando aliado não esperava um ataque de tal magnitude naquele terreno. O nevoeiro denso e o céu nublado eram um presente para o ataque alemão. Eles impediram que a superioridade aérea aliada, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, a USAF, entrasse em ação. A cobertura de nuvens era o escudo que Hitler precisava. No amanhecer de 16 de dezembro de 1944, às 05h30, um bombardeio de artilharia maciço e concentrado, disparado por milhares de canhões alemães, rasgou o silêncio. A barragem durou quase 2 horas e atingiu uma frente de mais de 130 quilômetros. A surpresa foi total. A linha de frente americana foi estilhaçada em minutos. As comunicações foram cortadas e a confusão se instalou. O caminho estava aberto para a ponta de lança SS. A máquina de guerra de Joachim Peiper estava prestes a ser liberada para iniciar o avanço mais rápido e brutal da ofensiva. O que se seguiu nos próximos dias se tornaria um dos capítulos mais sombrios da guerra no Ocidente. 17 de dezembro de 1944. A neve ainda caía sobre as Ardenas, mas o avanço alemão não era mais um segredo. A ponta de lança blindada da Operação Wacht am Rhein, a Kampfgruppe Peiper, irrompia pelas linhas americanas com uma velocidade e ferocidade que a Wehrmacht não demonstrava há anos. O líder desta força de choque
era o SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, um oficial da Waffen-SS conhecido por sua audácia e brutalidade. Sua unidade, a Kampfgruppe Peiper, era a vanguarda do ISS Panzerkorps, parte do 6 Panzerarmee de Sepp Dietrich, e representava a nata da divisão de elite 1. SS Panzer Division, Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSSAH. A missão de Peiper era clara: abrir caminho através das defesas americanas, cruzar o rio Mosa e capturar os depósitos de combustível vitais para a continuação da ofensiva. Sem o combustível americano, a ofensiva alemã morreria. Para isso, Peiper dispunha de uma força formidável, composta por cerca de 5,000 homens, mais de 100 tanques e veículos blindados, incluindo os temidos tanques pesados Tiger II ou Königstiger, armados com o canhão Cabo BABK 43L71 de 88 mm, e os tanques médios Panther. A velocidade era a chave. Peiper ignorava os bolsões de resistência, concentrando-se em manter o impulso. Seu avanço implacável transformou o campo de batalha em um caos para as unidades americanas pegas de surpresa. O 17 de dezembro foi o dia em que a Kampfgruppe Peiper demonstrou não apenas sua capacidade de combate, mas também sua total indiferença às leis da guerra. Perto da vila de Malmedy, em um campo conhecido como Baugnes, a coluna de Peiper encontrou um comboio americano desarmado, composto por elementos do 285º Batalhão de Observação de Artilharia de Campo. Os soldados americanos, em sua maioria prisioneiros de guerra, foram reunidos em um campo. O que se seguiu foi um ato de barbárie que cimentou a reputação da LSSAH como uma unidade criminosa. Em um evento que ficou conhecido como o Massacre de Malmedy, os soldados da SS abriram fogo contra os prisioneiros de guerra americanos desarmados. Estima-se que aproximadamente 84 prisioneiros americanos foram assassinados a sangue frio neste único incidente. Este massacre não foi um desvio, mas sim um reflexo da doutrina de guerra total e da ideologia fanática incutida nas divisões SS. A mensagem era brutal. A Kampfgruppe Peiper não faria prisioneiros e avançaria a qualquer custo. A notícia do massacre se espalhou rapidamente entre as linhas americanas. O efeito foi duplo. Por um lado, solidificou a determinação americana de lutar até a morte, recusando-se a se render às unidades SS. Por outro, a brutalidade da Kampfgruppe Peiper forçou o comando americano a reconhecer a gravidade da situação. Enquanto a SS avançava, a logística se tornava um pesadelo. A Kampfgruppe Peiper dependia de uma rede de estradas secundárias e pontes que não haviam sido preparadas para suportar o peso dos tanques pesados Tiger II. A coluna, que se estendia por quilômetros, começou a se afunilar e a atrasar. No final do dia 17 de dezembro, Peiper havia percorrido uma distância impressionante, mas a sua rota de avanço estava se tornando previsível. A velocidade que o tornava perigoso também o tornava vulnerável. Ele estava se aprofundando no território inimigo, deixando para trás a infantaria de apoio e a logística que o sustentavam. O avanço da Kampfgruppe Peiper era a personificação da esperança alemã para a ofensiva das Ardenas. Era uma aposta desesperada na velocidade e no terror. Mas, ao avançar, Peiper estava inadvertidamente se dirigindo para uma armadilha, onde a falta de combustível e a resistência americana, agora endurecida pela notícia do massacre, transformariam sua ponta de lança em um martelo sem cabo. O próximo obstáculo, a pequena cidade de Stavelot, provaria ser o ponto de inflexão fatal para a unidade de elite da SS. 17 de dezembro de 1944. A Kampfgruppe Peiper, a ponta de lança blindada da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte, SS Adolf Hitler, havia deixado um rastro de horror e sangue no vilarejo de Malmedy. Seu avanço era vertiginoso, um golpe de martelo que a Wehrmacht esperava para quebrar a linha americana. O objetivo final de Joachim Peiper era a captura dos vastos depósitos de combustível em Spa e, finalmente, a travessia do rio Meuse. O cronograma da Operação Wacht am Rhein era rígido. O sucesso dependia da velocidade, da surpresa e, acima de tudo, do combustível. Cada hora de atraso era um prego no caixão da ofensiva.
18 de dezembro de 1944. Ao amanhecer, a vanguarda da SS, composta por tanques pesados Tiger II e Panzer Panther, se aproximava da pequena cidade de Stavelot. Para Piper, Stavelot era apenas um ponto de passagem, um obstáculo menor antes da glória. A cidade abrigava a ponte crucial sobre o rio Amblev, a única via que permitiria o avanço rápido de toda a coluna blindada. O que Piper não sabia é que, em Stavelot, a sorte da ofensiva alemã estava prestes a mudar, não por um confronto blindado épico, mas pela determinação fria de um punhado de engenheiros americanos. O tenente-coronel David E. Peregrine, comandante do 291º Batalhão de Engenharia de Combate, havia recebido ordens claras: destruir todas as pontes que pudessem ser usadas pelo inimigo. O 291º era uma unidade de apoio, não de combate, mas Peregrine entendia a importância estratégica da ponte de Stavelot. Por volta das 08 horas, os primeiros elementos de reconhecimento da SS entraram em Stavelot. A cidade estava em pânico. Os engenheiros americanos, sob fogo esporádico, corriam contra o relógio para armar as cargas de demolição. A tensão era palpável. A coluna de Piper estava a poucos minutos de distância. Às 08h30, a decisão foi tomada. Enquanto os tanques alemães se aproximavam da margem, uma explosão ensurdecedora rasgou o ar gelado das Ardenas. A ponte de Stavelot, sobre o rio Amblev, desabou em uma nuvem de fumaça e destroços, caindo nas águas escuras do rio. A destruição da ponte foi um choque para Piper. O avanço, que parecia imparável, parou abruptamente. A vanguarda de uma das divisões de elite do Reich estava imobilizada por um obstáculo de água e aço retorcido. A reação imediata de Piper foi de fúria e frustração. A ponte não poderia ser reparada rapidamente. A Kampfgruppe, uma força de assalto projetada para a velocidade, estava agora presa em um gargalo logístico. O plano original de seguir diretamente para o oeste estava arruinado. Piper foi forçado a tomar uma decisão crucial: um desvio. Ele ordenou que a coluna se virasse para o norte, em direção a Trois-Ponts, depois Laglaise e Stoumont. Este desvio não era apenas uma mudança de rota, era um desvio fatal. A nova rota era mais lenta, mais sinuosa e, crucialmente, levaria a Kampfgruppe Piper para o coração de uma área onde a resistência americana ainda estava se organizando. O tempo perdido em Stavelot foi o presente mais valioso que os aliados poderiam ter recebido. A destruição da ponte pelo 291º Batalhão de Engenharia de Combate não destruiu um único tanque alemão, mas destruiu o cronograma da Operação Wacht am Rhein. O relógio estratégico de Hitler parou naquele momento. A coluna blindada de Piper, agora atrasada e forçada a uma rota secundária, estava se esticando perigosamente. A linha de suprimentos, já precária, ficava cada vez mais vulnerável. A divisão de elite SS estava entrando em um labirinto, e a cada quilômetro percorrido, o cerco americano se tornava uma certeza. O próximo passo de Piper o levaria a um confronto direto com a 3ª Divisão Blindada Americana, um encontro que selaria o destino da Kampfgruppe. 19 de dezembro de 1944. A pequena vila de Stoumont, na Bélgica, se torna o palco de um dos duelos blindados mais desiguais e decisivos da Batalha do Bulge. O destino da ofensiva alemã, a Operação Wacht am Rhein, seria determinado pela coragem de uma força americana superada em número e poder de fogo. O avanço da Kampfgruppe Piper, a ponta de lança da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, estava atrasado, mas não paralisado. Após o desvio forçado em Stavelot, o Obersturmbannführer Jochen Piper lançou seus tanques pesados em direção a Stoumont, um ponto crucial para reabrir a rota para o oeste. A força de Piper era uma máquina de guerra de elite, equipada com o que havia de mais temível no arsenal alemão. Os tanques pesados Tiger II, armados com o canhão Kabavibu K-43 de 88mm, e os tanques médios Panther, com seu canhão de alta velocidade de 75mm. Do lado americano, a defesa era composta por elementos da 3ª Divisão Blindada Americana, especificamente a Task Force Hogan, liderada pelo tenente-coronel Samuel M. Hogan.
Esta força era composta principalmente por tanques médios M4 Sherman. A disparidade de poder era brutal. A maioria dos Shermans americanos estava equipada com o canhão de 75 mm, uma arma eficaz contra a infantaria e veículos leves, mas que se mostrava quase inútil contra a blindagem frontal espessa e inclinada dos Panzerspanther e especialmente contra o maciço Tiger II. Mesmo os Shermans mais recentes, equipados com o canhão de 76 mm, só tinham uma chance de penetrar o Tiger II se usassem a rara munição perfurante de alta velocidade, HVAP, ou se conseguissem atingir os flancos ou a traseira do veículo alemão a curta distância. Era uma luta de David contra Golias, onde a única vantagem americana era o terreno, a velocidade de reação e a determinação. Na manhã do dia 19, a SS lançou seu ataque. Os tanques alemães, apoiados por granadeiros Panzer, avançaram sobre a vila. O combate rapidamente se transformou em uma luta de rua caótica e brutal. Os americanos, cientes da incapacidade de seus canhões de 75 mm de deter os gigantes de aço alemães em um confronto direto, adotaram táticas desesperadas. A Task Force Hogan utilizou a mobilidade superior do Sherman para emboscar os tanques alemães. Em vez de confrontar o poder de fogo frontal, os americanos se posicionaram em becos, atrás de edifícios e em posições elevadas, esperando que os Panzers passassem para então disparar contra as laterais mais vulneráveis. O objetivo não era apenas destruir, mas paralisar. Os canhões de 76 mm dos Shermans, quando disparados a menos de 500 metros contra os pontos fracos laterais, conseguiram perfurar a blindagem do Panther e, em casos raros, do Tiger II. O custo foi alto. Vários Shermans foram instantaneamente vaporizados pelo canhão de 81 mm do Tiger II, que podia penetrar a blindagem frontal do Sherman a mais de 2.000 metros de distância. Apesar das perdas, a defesa americana em Stoumont alcançou um sucesso tático inestimável. A Kampfgruppe Peiper conseguiu inicialmente tomar o centro da vila, forçando uma retirada temporária das forças americanas. No entanto, o avanço foi contido. A cada hora que passava, a SS perdia veículos e, mais importante, perdia o ímpeto crucial da Blitzkrieg. A Task Force Hogan, com seus poucos tanques, havia conseguido o impensável, forçar uma pausa na ponta de lança blindada da divisão de elite de Adolf Hitler. O confronto em Stoumont, em 19 de dezembro de 1944, não foi uma vitória total para os americanos, mas foi um bloqueio estratégico. Ao final do dia, a SS estava exausta e Peiper estava preso. A defesa desesperada da Task Force Hogan havia garantido o tempo necessário para que reforços americanos chegassem e, mais importante, para que o cerco mortal começasse a se fechar em torno da Kampfgruppe Peiper. A Alemanha havia subestimado a tenacidade americana. O dia 19 de dezembro de 1944 amanheceu com a Kampfgruppe Peiper em uma posição taticamente perigosa. Eles haviam tomado o vilarejo de Stoumont, mas o avanço principal estava paralisado. A ponta de lança blindada da SS, agora sem combustível suficiente e com a retaguarda ameaçada, enfrentava a fúria da 3ª Divisão Blindada Americana, a Spearhead. A resposta americana não tardou. O Major-General Maurice Rose, comandante da 3ª Blindada, ordenou uma ação imediata. A Task Force Hogan e, posteriormente, a Task Force Lovelady foram lançadas em um contra-ataque desesperado. Não se tratava de uma batalha de igual para igual em termos de blindagem. Os americanos dependiam dos seus tanques médios M4 Sherman, armados com canhões de 75 mm e, em menor número, os mais potentes de 76 mm para enfrentar os gigantes alemães, os tanques Panther e os maciços Tiger II, ou Königstiger, da SS. A luta pelo vilarejo de Stoumont se tornou um inferno de fogo e aço. A infantaria americana, apoiada por tanques e caça-tanques M10, transformou as casas em fortalezas. O confronto de tanques foi brutal. Os artilheiros americanos sabiam que um tiro frontal contra a blindagem inclinada de um Panther ou a espessa placa de um Tiger II era inútil. Eles precisavam de manobra, emboscada e, acima de tudo, coragem para se aproximar. A tática americana era simples, mas arriscada.
atrair os tanques pesados alemães para o combate de curta distância, onde a velocidade de rotação da torre do Sherman e a capacidade de penetração do canhão de 76 milímetros contra a blindagem lateral poderiam ser decisivas. Em um momento crucial na estrada que ligava Stoumont a La Glaise, uma pequena força de 4 tanques M4 Sherman, pertencentes à Companhia B do 13º Regimento Blindado, enfrentou a vanguarda blindada da SS. Liderados por um tenente, esses 4 tanques executaram uma série de manobras de flanco e emboscada, aproveitando a visibilidade limitada e o terreno acidentado. O resultado foi devastador para a Kampfgruppe Peiper. Em uma sequência de duelos a queima-roupa, os artilheiros americanos conseguiram atingir os flancos e as esteiras de vários veículos pesados alemães. Pelo menos um tanque Panther foi imobilizado e destruído por disparos laterais do canhão de 76 milímetros. Outros veículos de apoio, incluindo semi-eixos e caminhões de munição, foram incendiados, criando um gargalo intransponível. A infantaria SS, exausta e sem apoio blindado contínuo, foi forçada a recuar para o leste, em direção a La Glaise. A pressão americana foi implacável. No final do dia 19 de dezembro, após horas de combate casa a casa e duelos de tanques, as forças americanas conseguiram retomar Stoumont. A perda de vários veículos blindados pesados, incluindo pelo menos um Tiger Sonde e múltiplos Panther, foi um choque para a Kampfgruppe Peiper. A defesa desesperada e o contra-ataque em Stoumont, liderados por uma força americana numericamente inferior em poder de fogo individual, provaram ser o ponto de inflexão tático. A Kampfgruppe Peiper, a ponta de lança da ofensiva alemã, estava agora completamente fora de seu cronograma. O objetivo de Peiper era cruzar o rio Mosa, Meuse, em 48 horas. 4 dias após o início da Operação Wacht am Rhein, em 19 de dezembro, ele estava preso em uma pequena área, sem conseguir avançar para o oeste. A tenacidade dos soldados da 3ª Divisão Blindada, que se recusaram a ceder terreno, transformou o avanço rápido da SS em um cerco lento e fatal. A Alemanha, que esperava uma corrida blindada, agora via sua divisão de elite SS atolada em uma batalha de atrito, com o relógio marcando o fim de sua ofensiva. A destruição de apenas alguns tanques pesados em Stoumont teve um efeito estratégico desproporcional. Ela quebrou o ímpeto da Leibstandarte SS Adolf Hitler, condenando a Kampfgruppe Peiper ao isolamento e à destruição iminente. O que aconteceu em Stoumont e Chenu, em 19 de dezembro de 1944, não foi apenas uma derrota tática, foi o estrangulamento de uma ofensiva. A ponta de lança da 1ª Divisão Panzer SS, a Kampfgruppe Peiper, estava agora presa. O Obersturmbannführer Jochen Peiper, o homem que deveria estar em Liège ou Antuérpia, estava encurralado em um pequeno vale ao redor da vila de La Glaise. Em 20 de dezembro de 1944, o cerco se fechou. As forças americanas, inicialmente dispersas e em pânico, haviam se reorganizado com eficiência brutal. A principal unidade a apertar o nó foi a 300ª Divisão de Infantaria Americana, apelidada de Old Hickory, que havia sido transferida rapidamente para a área. Esta divisão, apoiada por elementos da 3ª Divisão Blindada, não atacou de forma imprudente. Em vez disso, eles usaram sua superioridade em artilharia para transformar a área de La Glaise em um inferno. A situação de Peiper era crítica e se deteriorava a cada hora. A Kampfgruppe havia sido projetada para uma guerra de movimento rápido, dependendo da captura de depósitos de combustível americanos para manter seus tanques pesados em operação. Agora, sem acesso a suprimentos e com todas as rotas de reabastecimento cortadas, o combustível acabou. Os tanques pesados, incluindo os formidáveis Panzerkampfwagen 6 Ausf, B. Königstiger, ou Tiger II, com seus canhões KWK-43L71 de 81 mm, tornaram-se fortalezas estáticas, incapazes de manobrar ou se retirar. De 20 a 23 de dezembro, a vida em La Glaise era uma luta pela sobrevivência. O perímetro alemão, que se estendia por apenas alguns quilômetros quadrados, estava sob bombardeio constante.
A 3ª Divisão de Infantaria e a artilharia do 7º Corpo de Exército Americano disparavam milhares de projéteis de 105 mm e 155 mm contra as posições da infantaria americana, composta pelos regimentos 119 e 120, avançava metodicamente, limpando as aldeias vizinhas e reduzindo o espaço de manobra de Piper. A elite da Waffen-SS, que havia avançado com arrogância e cometido atrocidades como o massacre de Malmedy, estava agora reduzida a uma força faminta e congelada, entrincheirada em porões e ruínas. O frio era intenso, a neve caía e o suprimento de munição, especialmente para os tanques, estava perigosamente baixo. A munição de 88 mm dos Tiger II, que poderia ter devastado as colunas americanas em campo aberto, era agora gasta em duelos de curta distância ou em resposta a ataques de infantaria. Piper tentou desesperadamente obter ajuda. Mensagens de rádio foram enviadas ao quartel-general da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSSH, implorando por um contra-ataque de alívio, ou pelo menos um lançamento aéreo de combustível e munição. No entanto, o avanço principal da LSSH estava estagnado em outros pontos da frente, incapaz de romper as defesas americanas para alcançar La Gleize. A promessa de resgate nunca se concretizou. Em 22 de dezembro, a situação era insustentável. O número de baixas alemãs aumentava e a moral despencava. Os homens da SS estavam exaustos e desmoralizados, presos em um bolsão onde cada movimento era observado e punido pela artilharia americana. A Kampfgruppe Piper, que começou com mais de 100 veículos blindados, incluindo cerca de 40 tanques pesados e médios, havia perdido a maioria de seus veículos de apoio e estava com seus blindados de combate imobilizados. O dia 23 de dezembro de 1944 marcou o ponto de não retorno. Piper recebeu a ordem final de seu comando. Se o resgate fosse impossível, ele deveria abandonar o equipamento e tentar escapar a pé. A decisão era agonizante para um comandante blindado. Ele teria que sacrificar o que restava do poder de combate de sua unidade de elite. No entanto, a natureza implacável do cerco não era o único fator que selaria o destino da Kampfgruppe. Durante dias, o clima havia sido o maior aliado da Wehrmacht, mantendo a força aérea aliada no solo. Mas naquele mesmo dia, 23 de dezembro, o tempo começou a mudar. As nuvens pesadas que cobriam as Ardenas começaram a se dissipar, revelando um céu limpo e frio. Era o sinal que a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, o SAF, esperava. O inferno que Piper e seus homens enfrentaram no solo estava prestes a se estender para o céu. 16 de dezembro de 1944, a ofensiva das Ardenas começou sob um manto de neve e neblina densa. Esta condição meteorológica não era apenas um incômodo, era o escudo protetor da Wehrmacht, o único fator que impedia a Força Aérea Aliada, a USAF, de exercer sua esmagadora superioridade. Durante 7 dias, a neblina e as nuvens baixas deram à Kampfgruppe Piper e ao 6º Exército Panzer SS a ilusão de que a Luftwaffe ainda era relevante, mas a guerra, como a natureza, é implacável em seus ciclos. Em 23 de dezembro de 1944, o clima mudou. O alto comando aliado que havia rezado por céus limpos viu suas preces atendidas. Uma frente de alta pressão se estabeleceu sobre a Europa Central, dissipando a neblina e abrindo as nuvens. O que se seguiu foi o maior e mais destrutivo ataque aéreo tático que a Batalha do Bulge veria. A 9ª Força Aérea Americana, o braço tático da USAF, estava pronta. Centenas de caças-bombardeiros, P-47, Thunderbolt e P-38 Lightning, armados com bombas de fragmentação, foguetes de alta velocidade e metralhadoras calibre .50, foram lançados sobre as Ardenas. O objetivo era claro: destruir a mobilidade alemã e, em particular, aniquilar as colunas blindadas de elite da SS que estavam paralisadas. A área de La Gleize, onde o Obersturmbannführer Jochen Piper e seus 800 homens estavam cercados, transformou-se no inferno na terra. A Kampfgruppe estava imobilizada. Seus tanques pesados Tiger II e Panther, que haviam dominado o campo de batalha em terra,
eram agora alvos estáticos e indefesos. Os pilotos americanos que haviam sido forçados a assistir à ofensiva alemã do chão atacaram com uma fúria acumulada. Eles não estavam apenas atacando veículos, estavam atacando a ponta de lança do último grande esforço de Hitler. Os P-47 Thunderbolts, conhecidos como Jug por sua robustez, mergulhavam em ângulos íngremes. Suas 8 metralhadoras de 12,7 mm rasgavam a fina blindagem superior dos caminhões, dos veículos de transporte de pessoal CD-KFZ 251 e dos veículos de reabastecimento. Os foguetes HVAR de 5 polegadas, disparados contra os tanques mais pesados, não necessariamente penetravam a blindagem frontal, mas a força da explosão e o fogo subsequente destruíam motores, esteiras e, crucialmente, a moral das tripulações. A SS, que havia avançado com arrogância e brutalidade, estava agora encurralada e exposta. Os soldados alemães, acostumados a operar sob a proteção da neblina, agora se viam caçados por aeronaves que pareciam vir de todas as direções. A cada passagem, mais veículos explodiam, mais combustível era incendiado e mais munição era detonada. A destruição não se limitou a La Glaise. Em toda a área do Bulge, a 9ª Força Aérea voou mais de 2.000 surtidas naquele dia, atacando linhas de suprimentos, concentrações de tropas e principalmente as estradas congestionadas que a Wehrmacht usava para tentar reabastecer suas unidades avançadas. Para Piper, o ataque aéreo de 23 de dezembro foi o golpe de misericórdia. Ele já estava sem combustível e com pouca munição. A artilharia americana, que havia apertado o cerco, já tornava qualquer movimento arriscado. O ataque aéreo transformou a área de cerco em um cemitério de aço em chamas. Seus veículos blindados, a essência de sua Kampfgruppe, foram reduzidos a carcaças fumegantes. A divisão Leibstandarte SS Adolf Hitler havia sido enviada para capturar Antuérpia. Em vez disso, ela se viu presa em uma pequena área das Ardenas, sendo sistematicamente desmantelada do céu. A superioridade aérea aliada, que havia sido neutralizada pela natureza, retornou com uma vingança devastadora. A partir daquele momento, a missão da Kampfgruppe Piper deixou de ser ofensiva e se tornou uma desesperada luta pela sobrevivência. A destruição de seus veículos blindados selou o destino da unidade. O que restava não era mais uma força de combate blindada, mas um grupo de infantaria exausto e desmoralizado. A decisão final de Piper, de abandonar o equipamento e fugir a pé, estava agora inevitavelmente marcada no calendário. O ataque aéreo de 23 de dezembro garantiu que a Alemanha não recuperaria nenhum dos seus preciosos tanques pesados. O Natal de 1944 não traria paz para a Europa, mas para a elite da Wehrmacht traria a humilhação total. A noite de 23 para 24 de dezembro de 1944 marcou o fim da ponta de lança mais perigosa da ofensiva das Ardenas. O Obersturmbannführer Jochen Piper, comandante da Kampfgruppe, estava encurralado em La Glaise desde o dia 20, sem combustível para os seus tanques pesados, com a munição quase esgotada e sob o fogo constante da artilharia americana. A situação era insustentável. A promessa de reforços e reabastecimento da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSSH, nunca se concretizou. Piper recebeu uma ordem clara: salvar os homens, não as máquinas. A decisão era agonizante para um oficial SS fanático: abandonar o equipamento de ponta do Reich, incluindo os temidos tanques pesados Tiger II, para salvar a infantaria. Era a confissão final de que a operação Wacht am Rhein havia falhado no setor norte. Na escuridão da véspera de Natal, Piper reuniu os cerca de 800 homens restantes. Eles deixaram para trás um rastro de destruição e, mais chocante, um tesouro de tecnologia militar intacta. Mais de 40 veículos blindados foram abandonados. Entre eles, vários tanques Panther, canhões de assalto e, crucialmente, os imponentes Königstiger, Tiger II, com os seus canhões KWK 43L71 de 81 mm. Estes tanques, que poderiam ter mudado o curso de qualquer batalha, foram sabotados com granadas nos seus motores e canhões.
ou simplesmente deixados para trás por falta de uma única gota de combustível. O grupo de Piper iniciou uma marcha desesperada de cerca de 7 quilômetros através das florestas geladas e linhas americanas, utilizando a cobertura da neve e da noite. O objetivo era alcançar as posições alemãs em Vermont. A fuga foi um ato de desespero, não de combate. Ao atravessarem o rio Amblev, a água gelada e o pânico custaram a vida de alguns, mas a maioria dos 800 homens conseguiu regressar às linhas alemãs no dia 24 de dezembro. Quando as forças americanas da 3ª Divisão Blindada e da 82ª Divisão Aerotransportada entraram em La Glaise, o que encontraram foi um museu de guerra a céu aberto. O campo de batalha estava repleto de veículos SS abandonados, alguns ainda com as suas tripulações mortas no interior. A visão dos tanques Tiger-Sünd, a joia da coroa da engenharia blindada alemã, parados e intactos por falta de gasolina, foi um golpe psicológico devastador para a Wehrmacht e uma enorme vitória moral para os aliados. A destruição da Kampfgruppe Piper, embora não tenha sido o resultado de uma única batalha campal, foi o culminar de uma série de defesas americanas desesperadas e táticas de bloqueio eficazes. A resistência inicial em Stoumont, o bloqueio da ponte em Stavelot e o cerco implacável em La Glaise, tudo isso realizado por forças americanas menos equipadas, desmantelou a unidade de elite da SS. As consequências foram imediatas e estratégicas. A 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, uma das unidades mais prestigiadas e bem equipadas do Terceiro Reich, perdeu a sua capacidade ofensiva para o resto da guerra. A perda de mais de 40 veículos blindados pesados, incluindo os irreplaciáveis Tiger Zonks, representou uma sangria de recursos que a Alemanha, já à beira do colapso, não podia suportar. A falha de Piper em alcançar o rio Meuse e, consequentemente, o objetivo estratégico de Antuérpia, selou o destino da ofensiva das Ardenas. A Kampfgruppe Piper, a ponta de lança da 6ª Divisão Panzer, foi a primeira a ser destruída e, com ela, a esperança de Hitler de reverter o curso da guerra no Ocidente. A história de como 4 tanques Sherman, apoiados por infantaria determinada, conseguiram deter e, em última análise, destruir a capacidade de combate de uma divisão de elite SS, é um testemunho da tenacidade americana. Não foi apenas uma vitória tática, mas uma demonstração de que a determinação e a defesa estratégica podiam superar a superioridade tecnológica e o fanatismo ideológico. A Alemanha ficou atordoada. A sua última grande aposta havia falhado, e o caminho para Berlim estava agora mais claro do que nunca.